Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Gramática em Pauta e o tema de hoje é encontros consonantais, dígrafos e dífonos. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E se ao final do vídeo você não gostar, aí você vem aqui e retira, tudo bem? Então vamos começar falando sobre algo que às vezes confunde um pouco, que é a diferença entre os encontros consonantais e os dígrafos. Veja, o encontro consonantal é quando temos na mesma palavra um agrupamento de consoantes e quando vamos pronunciar essa palavra, nós conseguimos identificar ou perceber o som de cada uma dessas consoantes. Veja o exemplo, na palavra primo. Aqui nós temos o encontro da consoante P e da consoante R, certo? Então, quando vamos pronunciar essa palavra, nós conseguimos perceber tanto o som da consoante P, que é esse fonema bilabial, como também conseguimos perceber o som da consoante R, que é esse vibradinho com a língua no céu da boca, né? Veja, primo. Então, o som dessas duas letras são perceptíveis, então a junção P e R são duas letras e dois fonemas, ou seja, é um agrupamento de consoante e cada consoante mantém a sua sonoridade. Por exemplo, se eu tirasse a letra R dessa palavra, ficaria pimo. Então mudaria completamente a palavra. É preciso que a letra R esteja ali para dar essa sonoridade. E o mesmo acontece com as palavras blusa, prato, apto e assim vai. Já no caso do dígrafo, a junção das letras representam um único fonema, isso é, um único som. Veja o exemplo da palavra chave. Veja que a junção das consoantes CH formam um único fonema. Por exemplo, se eu substituísse o CH por um X, gramaticalmente ficaria incorreto, mas na questão sonora não haveria prejuízo, porque o som se manteria o mesmo. Então, duas letras para um único som. Isso é um dígrafo. Duas letras representando um único fonema. Certo? Então é basicamente isso. No encontro consonantal, duas ou mais consoantes ficam na mesma palavra, mas cada uma delas produz o seu próprio som. E no dígrafo, duas letras ficam juntas, mas formam um único fonema. Beleza? Bom, dito isso, agora vamos detalhar um pouquinho mais. Os encontros consonantais podem estar dentro de uma mesma sílaba ou podem estar em sílabas diferentes. Quando ela ocorre dentro da mesma sílaba, ela é classificada como encontro consonantal perfeito, que é o encontro de uma consoante seguida das consoantes R ou L. Veja alguns exemplos. Na palavra atleta, temos a consoante T seguida pela consoante L. Essas duas consoantes não se separam. E a mesma coisa acontece com as palavras blusa, branco, cliente e assim por diante. Sempre que tivermos uma consoante seguida das letras L ou R, teremos um encontro consonantal perfeito. Elas sempre vão pertencer à mesma sílaba, certo? Mas como já foi dito, os encontros consonantais também podem aparecer em sílabas diferentes, certo? E nesse caso, temos um encontro consonantal imperfeito, que é quando esse encontro consonantal não é formado por uma consoante seguida das letras L ou R, como por exemplo nas palavras lista, torta, abdicar e assim por diante. Vemos aí que na mesma palavra temos agrupamentos de consoantes, porém, quando realizamos a separação silábica, as consoantes também se separam, por isso, encontro consonantal imperfeito. Então, sempre que tivermos um encontro consonantal formado por uma consoante seguida das letras R ou L, será um encontro consonantal perfeito, por isso vai ficar dentro da mesma sílaba. E quando tivermos um encontro consonantal em que a consoante não seja seguida das letras R ou L, ela será um encontro consonantal imperfeito. Sendo assim, vai pertencer a sílabas diferentes. Certo? Bom, nesse sentido, temos também os encontros consonantais mistos, que é quando na mesma palavra se reúne um agrupamento consonantal perfeito e também um agrupamento consonantal imperfeito. Por exemplo, na palavra filtro, temos ali o L, o T e o R juntos na mesma palavra, certo? Mas quando vamos fazer a separação silábica, o L se separa do T, formando um encontro consonantal imperfeito. Por outro lado, o T, que é seguido da letra R, ficam na mesma sílaba, formando um encontro consonantal perfeito. Por isso chamamos de misto. Um outro exemplo é a palavra destro. Novamente temos ali um encontro consonantal imperfeito, que é o encontro da letra S com a letra T, portanto se separa,
E depois temos o encontro consonantal perfeito, que é a consoante T seguida da letra R. Sendo assim, ficam na mesma sílaba. Entendidos? Bom, agora voltamos a falar um pouquinho mais sobre o dígrafo. Os dígrafos também podem acontecer dentro de uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Na palavra-chave, por exemplo, o dígrafo, que é a junção CH, fica em uma única sílaba, mas na palavra carro, o dígrafo, que é a repetição das letras R's, ficam em sílabas diferentes. Nós vamos trabalhar melhor a separação silábica em um outro vídeo. O objetivo aqui é mostrar que tanto os encontros consonantais quanto os dígrafos podem ocorrer dentro de uma mesma sílaba ou não. Beleza? Bom, os dígrafos se subdividem em dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Veja, o dígrafo vocálico acontece quando o encontro de duas letras formam um som vocálico, ou seja, é quando a vogal é nasalizada por um M ou um N, como nas palavras tampa, tempo, linda, e nesse caso, essas consoantes M e N não exercem a função de consoantes, elas estão apenas acentuando a vogal, indicando que a vogal anterior é uma vogal nasal, como an, en, in, assim por diante. É como se fosse o acento til, certo? Então, essa junção de uma vogal seguida das letras M ou N forma um único fonema, duas letras emitindo um único som, um som de vogal nasal, portanto, um dígrafo vocálico nasal, que é um som realizado sem a obstrução da passagem de ar, certo? Já o dígrafo consonantal é quando duas letras formam um único som consonantal, ou seja, um som com a obstrução da passagem de ar. Por exemplo, na palavra chapéu, temos ali o CH formando um som de X, duas letras formando um único som. E som consonantal porque, ao ser pronunciado, provoca uma obstrução da passagem de ar. Veja um outro exemplo. Na palavra pessoa, temos a repetição da letra S, que também forma um único fonema, é como se fosse um C cedilha. Por exemplo, se eu fizesse a substituição desses dois S's pelo C cedilha, não haveria nenhum prejuízo na pronúncia. Ficaria sim gramaticalmente incorreto, mas quanto à sonoridade, não haveria diferença. E também há uma obstrução da passagem de ar ao ser pronunciado. E é isso que caracteriza esse fonema como sendo um fonema consonantal. Portanto, um dígrafo consonantal. Beleza? Bom, e agora para finalizar, nós temos o dífono, que é quando uma letra representa dois fonemas. Na língua portuguesa, existe apenas uma letra que representa o dífono, que é a letra X, quando essa tem um som de KS, por exemplo, xi, si, como em táxi. Veja, nós não falamos taxi, nós falamos táxi. Nesse caso, a letra X representa dois sons. O som do K, que é esse fonema K, e o som do S, que é esse fonema S, táxi. Então aqui temos uma letra representando dois fonemas. Outro exemplo é a palavra boxe. Novamente, a letra X representa duas sonoridades, certo? E aqui é importante destacar que, nesse caso, temos um encontro consonantal apenas pela sua sonoridade e não pela sua grafia, porque nós não temos duas consoantes, nós temos apenas uma. O que temos ali é o som de duas consoantes. Então dizemos que é um encontro consonantal fonético, certo? Bom, por hora é isso. Espero que essas breves explicações tenham ajudado de alguma forma. E se você gostou do vídeo e quiser clicar no joinha, se ainda não clicou, eu fico imensamente agradecido. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Valeu, até uma próxima.